Agora sim, o Tariq Saleh ao vivo com a gente, direto lá de Beirute, local em que aconteceu não uma explosão, mas várias explosões e muitas possibilidades foram levantadas. Eu estou imaginando a correria, o clima tenso que vocês estão enfrentando por aí, hein, ô Tariq? Muito obrigado por nos atender nessa tarde aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Olá, boa tarde. Com certeza, há muita correria agora nesse momento aqui em Beirute, especialmente ambulâncias. A prioridade agora das autoridades é tentar salvar algumas pessoas. Há muitas pessoas presas em suas casas, porque algumas casas que estão nas cercanias dessa área, essa área do porto de Beirute, onde ocorreu essa explosão, essas casas colapsaram. Então há esse esforço das autoridades aqui locais para tentar salvar essas pessoas, chegar aos feridos. Há um número já de mortos também. Então, há especulações também sobre as causas da explosão. Foi uma explosão muito grande. Uma mídia local aqui, por exemplo, fala em uma explosão que não havia se visto em Beirute nos últimos tempos, nas últimas décadas, inclusive. Especulações são muitas especulações. Alguns falam, a própria mídia aqui fala de material explosivo que estava aí num depósito. Outros falam em fogos de artifício e, claro, a especulação que sempre, toda vez que há uma explosão em Beirute, se poderia ter sido um próprio ataque aéreo a armas, o contrabando de armas do grupo Hezbollah. Tariq, você está a qual distância do local onde aconteceu essa explosão principal? Bom, o local onde eu trabalho está bastante, na verdade, está perto. Seria algo como 300 metros, 350 metros mais ou menos. Mas eu não estava no local de trabalho no momento da explosão. Estava em minha casa, claro, com a situação do Covid-19, há uma mobilização aqui em que as pessoas ficam mais em casa por conta do coronavírus. A minha casa está numa distância bastante grande, seria algo como 1,5 quilômetro, mais ou menos. Mas o seu escritório foi atingido? No momento, o escritório em que você trabalha foi atingido, de acordo com o que você conversou com alguns funcionários, com alguns colegas de trabalho? Não, inclusive eu estou neste momento no escritório. Eu vim aqui para a nossa redação e o edifício onde estão várias mídias internacionais, canais de TV internacionais, todas as vidraças desse edifício estão quebradas. O nosso escritório está destruído, assim, várias vidraças caíram, portas, tudo que era de vidro foi bastante atingido por conta dessa explosão, porque a força, né, a onda de choque da explosão foi muito grande. Eu senti em casa a onda de choque. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive, a mais de 1 quilômetro de distância, então deu para você sentir mesmo assim o impacto da explosão? Exatamente. No momento, após a onda de choque, a primeira coisa que vem à cabeça para quem mora há anos em Beirute, seja pessoas locais ou nós estrangeiros, é um carro-bomba, né? As pessoas estão acostumadas aqui, embora Beirute fazem muitos anos que não ocorre esse tipo de situação, a primeira coisa que veio à mente foi um carro-bomba, mas aí, à medida que as notícias foram surgindo, de uma explosão no porto de Beirute. É exatamente a primeira coisa que eu pensei. Eu estou ouvindo aí muito barulho de ambulância, claro, viaturas transitando de um lado para o outro. E você entrou falando para a gente que há a possibilidade de várias pessoas estarem presas dentro de suas casas. Inclusive, pelo que eu entendi, Tariq, algumas soterradas, não? Exatamente. Essa foi uma notícia que agora há pouco surgiu. A Cruz Vermelha aqui libanesa acaba de divulgar que seguem esforços aí para retirar pessoas que estão presas em suas casas. Nós temos que imaginar que o porto, a região do porto de Beirute, próximo ao porto, há uma zona residencial também.
Então, essa zona residencial, que eu diria que está mais ou menos a 100 metros, 150 metros do porto, certamente foi bastante atingida. E você falou de residências que colapsaram, né, que não resistiram à força da explosão. Tem relato também, Tarik, de prédios que teriam colapsado nessa explosão? Bom, a pouca informação que há agora, por enquanto não há nenhuma informação de prédios, mas sim de casas mais antigas, né? Quando a gente fala casa aqui em Beirute, são pequenos prédios de 2 andares, antigos, que não resistiram a essa explosão por justamente serem mais antigos, terem uma fundação mais antiga, estrutura mais antiga. Mas prédios assim mais altos, por enquanto não há nenhuma informação sobre isso. Tá, estamos falando até agora oficialmente de 10 mortos. Pelo cenário que você está vendo e pelas imagens que devem já estar circulando por aí, esse número deve subir muito, ô Tarik? Olha, como foi uma explosão no porto, o porto tem muitos funcionários. 10 pessoas, por enquanto, confirmadas, eu diria que esse número deve sim subir. Eu não saberia dizer, por justamente essa situação, que assim como muitos outros países vivem, essa questão do coronavírus, muita gente fica em casa, apenas pessoal essencial, funcionários em setores essenciais trabalham. Eu não saberia dizer quantas pessoas estavam no porto neste momento. Já era fim de tarde. É possível que muita gente já devia ter deixado o porto. Então, esse número deve com certeza subir. Eu só não saberia dizer se vai subir muito. Há alguma determinação aí, Tarik, algo que foi falado pelas autoridades para que as pessoas evitem sair de casa, não fiquem nas ruas, enquanto se esclarece exatamente o que aconteceu ali nessa explosão? Bom, por enquanto não saiu um comunicado oficial do governo, mas eu diria que certamente o governo vai pedir que as pessoas fiquem em casa, porque já vinha pedindo para as pessoas ficarem em casa, que justamente essa semana estamos em lockdown, ou seja, quarentena, que alguns números de coronavírus voltaram a subir, então o governo está tentando controlar, então vai pedir que as pessoas mantenham a sua vigilância, fiquem em casa. Esse comunicado deve sair em breve, sim. A explosão principal ela se deu ali na zona portuária. E você disse que bem próximo há muitas residências. Essa área bem próxima, ela foi afetada a ponto de termos casas que foram abaixo, casas que podem ter jogado muita estrutura de concreto para cima de algumas vítimas? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas que estavam nessas residências próximas ao porto correm o risco de ter morrido? Correm sim, porque, como eu disse antes, há uma zona, há edifícios e prédios, digamos assim, prédios pequenos, bastante perto dessa zona portuária. Há um viaduto que divide essa zona residencial da zona portuária, então é possível sim que concreto, resquícios, né, dessa explosão tenha afetado alguma área mais próxima, afetando, claro, pessoas, moradores locais. Eu estou vendo aqui nas imagens, Joel, parei para fazer uma conta, porque tem muita coisa nas imagens que a gente para reparar, né? E muito próximo ali, talvez seja até um prédio conhecido, Tarik, você pode nos falar. Bem pertinho de onde houve essa explosão, tem um prédio muito alto, que me parece ter cerca de 40 andares. Eu estava tentando fazer justamente essa conta aqui, e a coluna de fumaça foi tão alta, Joel, que vai muito acima do nível desse prédio, se a gente for observar nessas imagens, né? Esse prédio certamente foi bastante atingido, não colapsou, mas certamente foi bastante atingido. Esse prédio, essa área que a gente consegue ver em algumas imagens aí, já é essa região mais nova da cidade que você comentava, Tarik, uma área que já é um pouco mais de comércio, de escritórios, bem pertinho dessa área residencial? Esse prédio que você se refere é o prédio da empresa de eletricidade libanesa. Mas em volta desse prédio é justamente uma área residencial. Então é uma área comercial, residencial e também de entretenimento. Há muitos bares aí. Claro que agora com essa situação do coronavírus,
não funcionam como antes, ou seja, funcionam em horários muito mais reduzidos, mas é uma área bastante, vamos dizer assim, é uma mistura aí de comércio, de residências, de entretenimento. Então, sim, esse prédio que você se refere é o prédio de energia. Está totalmente destruído, é um prédio um pouco mais antigo, mas todos os outros prédios em volta são prédios residenciais e comerciais. Bom, você é jornalista, né? Então, até movido pela curiosidade, pela necessidade, pelo dever, saiu de onde estava em isolamento, foi ver como é que estava o prédio do escritório onde trabalha, enfim, está aqui com a gente falando no ar, inclusive. É isso que você vê que tem muita gente fazendo por aí agora, Tarik, está circulando pela cidade em busca de pessoas, observando o prejuízo. O que você consegue descrever da cena que você está vendo aí agora? Olha, quando eu saí de casa e para vir aqui ao escritório, no caminho, eu fui no meu bairro, é um bairro também residencial, comercial, universitário, há muitas universidades aí. A rua principal do meu bairro, várias lojas com as vidraças quebradas. Então as pessoas saíram às ruas, claro, com muito medo, porque foi algo... mesmo estando a uma distância da explosão, eu não sei, somente pessoas que já vivenciaram carros-bombas ou explosões para saber a onda de choque, o quanto ela assusta. Muitas pessoas saíram às ruas com medo, né? Pessoas bastante nervosas, e os próprios comerciantes que estavam, né, em suas lojas quando a explosão ocorreu. Imagina as vidraças quebrando e espatifando nas ruas. Então, sim, no meu caminho aqui para o escritório, muitas pessoas nas ruas, curiosas, claro, vendo a fumaça da explosão de longe e imediatamente limpando seus estabelecimentos comerciais, as vidraças e as ruas. Tá, o Tarik, para concluir com você, nesta semana deve acontecer o julgamento de 4 membros do Hezbollah, um grupo que é encarado como terrorista por vários países. O clima chegou a pesar nessa semana e por conta desse julgamento, ou não alterou em nada a rotina de vocês por aí? Eu diria que, em circunstâncias normais, o clima estaria bastante pesado. O que acontece é que, com essa questão do coronavírus, muita gente tem outras preocupações. O Líbano passa por uma situação econômica bastante difícil, a desvalorização da moeda local, o desemprego. Realmente o país está passando por uma situação bastante difícil. Negocia uma ajuda do FMI que não vem, então as pessoas se fala sobre esse julgamento, se fala sobre o veredito, há um pouco de falatório entre os políticos rivais, pró-Hezbollah, anti-Hezbollah, mas eu diria que nada diferente do normal. Eu diria que, em circunstâncias normais, o clima estaria muito mais pesado. Tá bom. Tarik Saleh, jornalista brasileiro, estabelecido aí em Beirute, queria agradecê-lo, viu, pela entrevista de hoje. Espero contar sempre com você aqui no Bora Brasil. Um grande abraço, tá? Um abraço e obrigado. Muito obrigada. Gente que agradece.